Quando se trata de cuidar do planeta, podemos encontrar algumas barreiras, mas se trabalharmos todos juntos para um projeto comum, podemos fazer muito para a proteção do ambiente. No programa de hoje vamos falar muito sobre engajamento comunitário, seja em África ou na Europa, na cidade ou no campo. Eu sou Dália Langa. Bem-vindos a esta edição do Ecoáfrica. Vejamos o que teremos nesta edição envolvente do programa. Veremos como no Senegal alunos aprendem sobre ambiente com as aulas práticas. Descobrimos como as estufas estão a ajudar a garantir a segurança alimentar na capital da Somália, Mogadíscio. E mostramos ainda como uma iniciativa nos Camarões está a desenvolver técnicas de reciclagem do lixo eletrônico. O programa de hoje começa em Lamu, uma pequena ilha ao largo da costa do Quênia. A cidade velha de Lamu é patrimônio mundial da Unesco e os carros são proibidos na ilha. No entanto, Lamu não é um paraíso ecológico. Tem problemas ambientais como os resíduos plásticos que prejudicam o seu ecossistema. Os residentes da ilha estão a tentar resolver o problema. Na ilha queniana de Lamu, o ritmo é descontraído. Veleiros e burros são usados para transportar pessoas e bens. A par do turismo, a pesca é uma importante fonte de rendimento para os 25 mil habitantes da ilha. O condado de Lamu também tem as florestas de mangais mais extensas do país. Mais de 30 mil hectares abraçam a costa num santuário para peixes. Mas o ecossistema está a ser arruinado pelo lixo plástico, que tem um efeito devastador nas florestas de mangais. O plástico está a chegar aos mangais em quantidades muito grandes e forma uma camada. Logo, quando há novas mudas, elas não chegam ao solo e não conseguem desenvolver-se. Lineta Alô declarou guerra aos resíduos plásticos que assolam não só os mangais, mas também as praias da ilha. Existem também várias lixeiras ilegais. Cada vez que visitamos este aterro, há sempre um incêndio. É preciso menos conversa e mais ação para garantir que tais coisas não continuem a acontecer. Os animais, como burros e vacas, comem os plásticos. Há dias fomos a um matadouro e uma vaca tinha mais de 30 quilos de plástico no estômago. Lineta Alô é coordenadora comunitária do projeto Flip Flop, um movimento fundado em 2015 que visa reciclar resíduos plásticos da África Ocidental e reaproveitá-los numa economia circular. O problema do plástico é universal. Não acontece apenas no Lamu, mas agora, com as comunidades insulares, torna-se muito mais predominante. Para nós, o que é excitante é poder dar a este plástico uma nova vida. A chave do sucesso são os próprios ilhéus. Recolhem o lixo e a Flip Flop paga-lhes por cada quilo que entregam. Tornou-se um meio de rendimento na ilha. Recolho plásticos em lixeiras ilegais, em lojas, em vizinhos ou nas ruas. O dinheiro que ganho depende do tamanho da carga. Se for grande, posso receber até 75 euros. Podem trazer os resíduos de barco, em tratores, às costas. Aceitamos todos os meios. O importante é que chegue até nós. O plástico é trazido para a fábrica onde é triturado, lavado e seco. Depois é colocado numa máquina onde é transformado em peças para cadeiras e caixilhos de janelas, ou tábuas para pescadores e outros habitantes de Lamu. Na maior parte das vezes, dependemos de mercadorias trazidas do continente que chegam de barco. Uma das coisas que estamos a fazer com a madeira, feita de plástico reciclado, são barcos, através da Escola de Construção de Barcos Históricos.
A Escola de Construção Naval de Lamo constrói 12 os barcos tradicionais da ilha, mas em vez de usarem madeira proveniente dos mangais, usam plástico reciclado. As mulheres também trabalham aqui. Não tem de ser apenas específico para homens. Podemos nos encorajar como mulheres e trabalhar e aprender sobre barcos. Os primeiros barcos feitos de plástico reciclado já estão a navegar ao largo da costa. É com muito orgulho que dizemos que produzimos uma economia circular aqui, onde há dinheiro na comunidade, há produtos que estão a ser produzidos, há pessoas que estão a obter emprego. Os fornecedores são capazes de gerir melhor as suas famílias. Por muito positivo que isso seja, se não existissem tantos resíduos plásticos em Lamo, seria melhor ainda. É ótimo ver como as iniciativas em Lamo funcionam de mãos dadas. O envolvimento da comunidade é a chave para salvar o planeta. Há cerca de 2 anos foi aprovada no Senegal uma lei proibindo alguns produtos de plástico, mas devido à pandemia, as regras não foram aplicadas, deixando muitas ruas e parques cheios de lixo. Agora, uma escola decidiu libertar o espaço para a vegetação e fazem a sua parte. Tristes com o pátio deixado ao abandono, os alunos desta escola em Thiès, uma pequena cidade perto da capital do Senegal, Dakar, encarregam-se de enfeitar o local. Estamos a tornar-nos muito mais conscientes do nosso ambiente e do quão importante é. O ambiente é nossa vida. E isto ajuda-nos a aprender a respeitá-lo, seja na rua ou em casa. Com a ajuda do professor Kassim Neime, os alunos criaram uma horta no terreno da escola. Além de diferentes variedades de hortelã, plantaram também limoeiros, mangueiras e papaieiras. Os produtos são vendidos aos pais e professores. Todas as receitas revertem para a turma e foram além das instalações da escola. Durante as férias também fizemos algumas plantações num bairro. Chegamos a enfermarias e escolas primárias e agora outras instituições estão interessadas. Até agora, os jovens plantaram cerca de 40 árvores e esperam que as suas ações inspirem outros a fazerem o mesmo. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Das hortas escolares no Senegal até as hortas urbanas na capital da Alemanha. Muitas pessoas em Berlim apreciam cultivar e colher os seus próprios alimentos dentro da cidade e partilham a sua paixão pelas plantas. É também uma forma muito eficaz de partilhar conhecimento, tal como vimos com o Senegal. As crianças podem aprender mais sobre a natureza nas escolas, mesmo durante o inverno. Depois de uma noite de neve, Cora, Ira, Max e Johannes vão ver como ficou a horta da escola. Há poucas semanas, a turma semeou aqui centeio. Agora já estão a nascer alguns brotos. Da última vez ainda não dava para ver nada. Ao lado da autoestrada de Berlim, o terreno da escola tem cerca de 10.000 metros quadrados, que permitem aos alunos explorar o seu potencial agrícola. Tem muitas árvores, uma pequena vinha, lagoas e muitas coisas para explorar durante todo o ano. Die Gartenarbeitsschulen sind grüne Lernorte in der Stadt. As escolas de jardinagem de Berlim são espaços verdes e educativos. Algumas já existem há 100 anos. As crianças podem descobrir a natureza, mas os adultos também podem visitar.
Quem quiser saber mais sobre a conservação do ambiente ou apenas vivenciar a natureza, pode vir. Für Naturschutz, Umwelt, Naturerfahrungen können in die Gartenarbeitsschulen kommen. A aula de hoje é sobre coníferas. A escola fica muito perto e os alunos visitam o espaço todos os meses. Embora não seja aberto ao público em geral, qualquer pessoa pode participar nos eventos educativos. Já na zona leste da cidade, encontramos este projeto, uma horta comunitária intercultural. Tem terrenos comunitários e parcelas individuais de 40 metros quadrados que custam cerca de 15 euros por mês. Fertilizantes químicos e pesticidas aqui são tabu. Tim Kelder é assistente social e lidera o projeto. Die interkulturellen Gärten haben dann As hortas interculturais têm um conceito diferente. Estão abertas a todos e estão enraizadas no bairro. Também impulsionam o intercâmbio cultural. Cooperamos de perto com instituições do bairro, como espaços que acolhem refugiados e escolas. Depois dos jardins de infância terem sido demolidos, os moradores lutaram para manter o espaço livre para a horta urbana. Hoje, a obra é financiada principalmente com recursos públicos. Há 7 anos, Saloa Nhanze fugiu da Síria e começou uma nova vida em Berlim. Para ela, a horta é mais do que um lugar para cultivar tomates. Também fez amigos aqui. Às vezes juntamos-nos para dançar. Coloco a música bem alto e até danço ao estilo árabe. E algumas pessoas dizem, também queremos aprender esses passos. Há dezenas de hortas comunitárias na cidade, muitas com foco intercultural, que servem os bairros de uma forma que vai muito além do cultivo. Dife Acorra e o marido optaram por um conceito de horta mais pragmático. Os 2 engenheiros indianos alugaram espaço na periferia da cidade e de abril a novembro estão aqui e fazem a colheita. We started it during the COVID time. Começamos na pandemia da Covid-19 porque não podíamos fazer mais nada e estávamos a trabalhar em casa. Esta foi uma boa maneira de sair de casa e fazer algo diferente. E este ano continuamos. And this year we also continue the same. O proprietário aluga parcelas dentro e perto de grandes cidades em quase 30 regiões na Alemanha. Os inquilinos pagam cerca de 260 euros por temporada, por 45 metros quadrados. Fizemos uma análise do custo e pusemos tudo num Excel. Fizemos os cálculos e descobrimos que realmente é lucrativo. Para estas crianças, ainda faltam alguns meses para a colheita. Até lá, aprendem mais sobre coníferas e, com as visitas regulares ao jardim, certamente irão cultivar conhecimento e gosto pela natureza que poderão usar mais tarde. Voltando agora ao Corno de África, para muitas pessoas na Somália não é nada fácil comprar ou cultivar alimentos. Durante anos, o país tem sofrido de seca extrema. Nos últimos 3 anos, a chuva foi escassa. A seca afetou 1/4 da população e levou mais de 500 mil de pessoas a abandonar as suas casas. Nos últimos 60 anos, a percentagem da população que vive nas cidades duplicou e as alterações climáticas tiveram um grande papel. Mas como podemos alimentar todas as pessoas nos centros urbanos? Um exemplo da Somália mostra uma solução para as cidades africanas. Isto, por incrível que pareça, é o leito de um rio. Agora seco, cheio de lixo,
Em tempos, o rio Chabela já abasteceu zonas agrícolas. Grãos, frutas e legumes iam desta região para Mogadíscio. Mas as mudanças climáticas deixaram o país em situação de seca, a pior da região em 40 anos, segundo a Organização das Nações Unidas. O sustento do agricultor Sidou Adan está em risco. Nas últimas 3 temporadas, a seca atingiu duramente os nossos campos. Não tínhamos colheita. O rio secou há 4 meses. Não havia milho para alimentar a nossa família. A seca devastadora já forçou cerca de 700 mil pessoas a deixarem suas casas. Especialmente em países quentes, o aquecimento global está a levar pessoas do campo a refugiarem-se nas cidades. Na Somália, porém, muitos acabaram em campos de refugiados, como Handi Hussein e os seus filhos. Fugi da minha aldeia devido à seca prolongada. Tivemos que sair porque não tínhamos comida para as crianças. Os preços dos alimentos estão a subir, também por causa da guerra na Ucrânia. A ajuda alimentar está mais cara e nem sempre chega. Vários doadores disseram-nos que algumas mercadorias já foram desviadas no mar em direção à Ucrânia. As estufas podem ser parte da solução, muitas vezes financiadas com as poupanças dos agricultores ou empréstimos. A Wei Abdi cultiva agora tomates com água subterrânea. Precisa de muito menos água graças à irrigação gota a gota. Foi o risco que valeu a pena. Nos últimos 3 anos não choveu e o rio ficou totalmente seco. Então decidi mudar para as estufas, embora no início tenha sido difícil adaptar-me a esta tecnologia. Já para Abdirahman Sabri, as estufas não são uma solução de emergência. Estudou agricultura de estufa na Universidade Nacional da Somália. A família ajudou a começar com um capital inicial de $10.000. Defende que a agricultura em estufa produz mais vegetais e de forma fiável. O melhor das estufas é que há colheita o ano todo. Desde que haja uma pequena quantidade de água, pode-se cultivar qualquer coisa. Nesta estufa, colhem 2 vezes por semana um total de 400 quilos de tomate e contrataram 6 funcionários. No mercado Hamar Wayne, em Mogadíscio, os comerciantes têm muito menos produtos frescos por causa da seca. E isto pode ser compensado com produtos de estufas. Esperamos que a chuva volte em breve, mas o rio ainda está seco. Compramos frutas e verduras aos produtores de estufa, que vendem a preços muito altos, mas não temos outra solução. As estufas não resolvem as crises alimentares na Somália, mas são uma parte importante, de acordo com o especialista em agricultura Abdulkadir Shirua. As estufas podem contribuir para a segurança alimentar na Somália. Produzem uma enorme quantidade de alimentos que podem preencher essa lacuna no mercado. Também contribuem para a economia do país. Cerca de 50 agricultores perto de Mogadíscio estão a cultivar em estufas. É a melhor alternativa enquanto o rio Chabeli permanecer um deserto seco. A última reportagem fala de um problema duradouro, o lixo eletrônico.
Mais de 50 milhões de toneladas métricas são geradas globalmente todos os anos. Menos de 2% do lixo eletrônico de África é eliminado de forma profissional. Os ecrãs de computador e telemóveis são difíceis de reciclar devido aos muitos materiais tóxicos que contêm. Mas há formas de contornar esse problema. Aqui está um exemplo dos Camarões. Os funcionários da ONG Solidarité Technologique fazem a sua ronda diária. Estão a recolher lixo eletrônico na capital dos Camarões, Yaoundé. Estão com sorte. Esta família tem algumas coisas para eles, incluindo um telefone e um monitor. A ONG visa descartar lixo eletrônico de uma forma amiga do ambiente, tal como exige uma lei aprovada em 2012, aqui nos Camarões. A Solidarité Technologique é uma das organizações que estão a trabalhar para a implementar. Quando, por exemplo, o tubo de uma televisão CRT é desmontado por uma pessoa sem formação, o mercúrio e o chumbo vão contaminar o ar. A pessoa vai respirar esses gases e que afetam o seu corpo, tal como quem está à sua volta. E depois há a camada do ozono. Tudo o que é queimado afeta. Outro país que está a sofrer os efeitos negativos do lixo eletrônico é o Ghana. Desde o início dos anos 2000, toneladas de aparelhos eletrônicos de todo o mundo são descartados num subúrbio de Accra. O impacto ambiental tem sido desastroso e nada muda apesar da legislação, diz Martin Oten Ababio, que investiga gestão ambiental urbana na Universidade do Ghana. We've had a law passed, and that is commendable. Sim, aprovamos uma lei e isso é louvável, mas em termos de desafio em si, posso dizer que até está a piorar, no sentido em que as áreas poluídas aumentaram. Primeiro era apenas um bairro. Hoje, em qualquer bairro na periferia de Accra, há pessoas a fazer lixo eletrônico de uma forma ou de outra. Accra, you see one way or the other people doing electronic waste. O lixo eletrônico está a aumentar em todo o mundo. Em 2022 foi estimado em 50 milhões de toneladas. Em 2030 deverá ultrapassar 75 milhões. E a África precisa de soluções para controlar o problema, apesar de a sua parte do total global ser relativamente baixa, cerca de 3 milhões de toneladas. Mas o número está a crescer rapidamente, com a classe média a comprar cada vez mais aparelhos eletrônicos. Já há mais lixo gerado internamente do que vindo de fora. E isso torna a reciclagem de televisores, computadores e telemóveis ainda mais necessária. A Solidarité Technologique opera agora nas duas maiores cidades dos Camarões, Douala e Yaoundé. Recolhe cerca de 130 toneladas por ano. Já consegue reciclar muitos aparelhos, mas há poucas opções para alguns componentes. Há técnicas de reciclagem que só se fazem no estrangeiro, particularmente na Europa. Temos parcerias com empresas para descartar o lixo, como cartões eletrônicos e placas de circuitos, que ainda não é possível fazer nos Camarões. As parcerias ajudam, mas o objetivo é montar sistemas de reciclagem modernos em África. Seria um enorme benefício para as economias locais e também para o meio ambiente. É sempre inspirador ouvir falar sobre os métodos que as pessoas desenvolvem para enfrentar os problemas ambientais. E nós adoramos partilhar estas soluções consigo no Eco África. Chegou a hora de me despedir, mas podem sempre consultar as páginas online e comentar sobre o que viram. Encontrarão também todas as informações mais recentes sobre questões ambientais no site da DW.
Eu sou a Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Até a próxima. Confira na próxima semana no Eco África. No Egito, arquitetos construíram uma escola sustentável. Nos Países Baixos, uma comunidade está a desenvolver uma aldeia autossuficiente. E apresentamos ainda os heróis do ambiente que estão a diminuir o calor. Não perca!